Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial e hoje nós trouxemos para vocês uma mulher que é praticamente pioneira em audiodescrição no Brasil, a Lívia Mota. Muito obrigada, Lívia, por estar aqui com a gente, aceitar o nosso convite. Muito obrigada a você, Maristela, pelo convite para participar do programa Olhar Especial. Eu aproveito para cumprimentar a todos os telespectadores. Lívia, a gente vai começar, vamos falar de audiodescrição, já chamando um vídeo para que todos possam assistir? Ótimo. O sonho de Miró. No hall, Cláudio Rubino conversa com um grupo de crianças. Elas visitam a exposição. Uma garota loura de óculos e duas meninas posam ao lado do banner colorido. Uma garotinha cega saltita, sorridente. E o lugar que o Miró mais gostava de ficar era aqui, no seu ateliê. Andy, sentada na cadeira de balanço, vira-se para trás. Uma grande foto do ateliê é projetada na parede. Na tela, o texto. Manhãs de História é uma experiência educativa que utiliza a contação de histórias e a audiodescrição para aproximar crianças cegas e videntes de artistas e exposições no Instituto Tomiotaki. Ela balança os braços como se jogasse tinta na foto que muda de cor. As crianças acompanham animadas. Ajoelhada, Andy abre os braços. O quadro estava quebrado, então a gente montou. Ela, garotinha com deficiência visual. A gente fez um pássaro, a gente estava abrindo as asas e voando. Ela movimenta os braços como asas. Andy, no alto de uma escada, abre os braços sob projeção de um pássaro rosa. As crianças acompanham. E os bichos ficam se mexendo na parede. Pedro, o desenho de um homem de nariz pontudo movimenta-se. Andy corre. Mas, Lívia, esse vídeo, então, ele já tem um recurso da audiodescrição? Sim, esse documentário já foi produzido com recursos de acessibilidade e, dentre esses recursos, a audiodescrição. E quando você fala esse recurso, significa o quê? Que vai se falando ao longo do tempo, narrando, né? Uhum. Ou tem uma tecla que o telespectador liga. Eu queria que você explicasse isso então, para a gente. Eu acho que seria interessante, Maristela, falar em primeiro lugar o que é a audiodescrição, porque eu tenho certeza que muitas pessoas ainda desconhecem o que é esse recurso. Certo. Né? Porque ele é novo, praticamente novo. Aqui né? no Brasil. Aqui no Brasil, isso. O primeiro evento com audiodescrição aconteceu em 2003, então é um recurso que ainda é novo. Né? Então, o que é a audiodescrição? É um recurso de acessibilidade comunicacional que amplia muito o entendimento das pessoas com deficiência visual por meio de informação sonora. Então, vai ampliar o entendimento de um produto audiovisual, de todos os tipos de espetáculos, seja uma peça de teatro, um espetáculo de dança, um musical, um show, um stand-up. Olha quanta coisa, que coisa super importante. Até um stand-up? Até um stand-up, olha só. E também de eventos, né, como um congresso, um ciclo de palestras, e também eventos sociais, como um casamento, né, um batizado, um chá de bebê. Tudo isso, a audiodescrição, então, esse recurso de acessibilidade comunicacional, poderá ser utilizada para ampliar o entendimento principalmente do público com deficiência visual, que é o público-alvo da audiodescrição. Mas só que a gente, à medida que a gente estuda, que a gente trabalha com o recurso, nós temos percebido a abrangência maior do recurso, que destina-se também a pessoas com deficiência intelectual,
Idosos, pessoas com dislexia, com déficit de atenção. Como né? assim, pessoas com dislexia? Então, por quê? por exemplo, uma pessoa que tem dislexia na escola, ela tem uma grande dificuldade de leitura, né? E aí a audiodescrição, se ela vai ouvir a um produto com audiodescrição, a um filme com audiodescrição, a um livro com audiodescrição, recebe as imagens daquele livro com a descrição, certamente isso vai colaborar e muito para o entendimento dessa pessoa, né? Porque aí nós estamos ativando vários canais perceptivos, né? Então, certamente, isso vai colaborar, como uma pessoa com déficit de atenção, uma pessoa com deficiência intelectual. Então, seria muito interessante... Idosos que já têm a sua acuidade visual diminuída, né? A sua atenção também. Então, seria muito interessante a gente pensar nessa ferramenta, inclusive, na escola? Sem dúvida, a audiodescrição é importantíssima na escola. De que forma? Você tem uma formação, eu até queria que você colocasse a sua formação, né? Porque você foi buscar audiodescrição e você forma pessoas hoje. Isso, eu formo profissionais da audiodescrição, você né? é Que são doutora? os audiodescritores. Eu tenho mestrado e doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC de São Paulo. A minha formação inicial é em letras, português e inglês. Eu sempre trabalhei com escolas de idiomas, né, com o ensino do inglês. Aí trabalhei como professora de inglês, como coordenadora de uma unidade do IASG Internexus. Isso. E eu fiquei sabendo que é lá no IASG que você recebe um chamadinho. Isso, que acaba... que mudou o meu rumo profissional, né? Então, depois que eu trabalhei como coordenadora de uma unidade do IASG, eu fui convidada para trabalhar como coordenadora regional das unidades IASG de São Paulo e da Grande São Paulo. E nesse período, nesse tempo, eu já tinha em mente assim, a vontade de realizar um trabalho voluntário. E não sabia o quê. E aí, coincidentemente, eu recebi uma ligação de telemarketing de uma instituição para pessoas com deficiência visual, pedindo colaboração para uma campanha, né? E eu, então, não conhecia a instituição, que também era próxima do local onde eu moro. Eu já fiquei sabendo que é a Lara Amara. Isso, a Lara Amara, isso mesmo. Que é uma associação para pessoas com deficiência visual, que é referência hoje na área, né? E daí eu falei para a atendente de telemarketing que eu não iria colaborar naquele momento, mas que na próxima campanha que ela me ligasse. E nesse período, entre uma ligação e outra, eu fiquei imaginando que eu poderia, então, fazer uma coisa que eu adorava fazer, que era dar aula de inglês lá, nessa instituição. E aí fui pensando e desenvolvendo essa ideia. E quando eles me ligaram novamente, eu, então, pedi para ir visitar a instituição, né, e fui oferecer o meu trabalho de professora de inglês. E, ao mesmo tempo, eu pedi autorização ao IASG para usar o material. Né, o material que era utilizado nas escolas IASG. E aí eu digitava esse material, né, que isso foi em 1999. Eu digitava esse material, as unidades, e pedia, então, mandava lá para a própria instituição para que eles imprimissem em braille. E essa foi uma experiência muito intensa, muito importante para o meu rumo profissional, né? Porque eu nunca tinha trabalhado com pessoas com deficiência visual e realmente, como nós estávamos conversando anteriormente, foi como se eu tivesse assim tirando um véu, né, que encobria várias questões, como, por exemplo, como essas pessoas aprendem, como elas são incluídas na escola regular, ou como elas aprendem o inglês, né? Quais são as dificuldades encontradas no mercado de trabalho, na escola, na vida em geral, né? Nunca tinha pensado nessas questões do preconceito, da inclusão, né? E aí eu resolvi fazer meu doutorado sobre isso.
né? Em 2000 eu já estava no doutorado. E Olha aí só. o rumo profissional foi se Foi alterando levando para a área. gradativamente. E eu tive a oportunidade de fazer parte do meu doutorado, é o que nós chamamos de bolsa sanduíche, né? Lá na Universidade de Birmingham, no Reino Unido. E foi muito interessante, porque lá eu tive, então, o meu primeiro encontro com a audiodescrição, Olha, né, que eu nunca tinha ouvido falar. tá. Né? Na Então, Europa, ele nasceu nos Estados Unidos, é isso? A audiodescrição foi inventada, criada pela Margaret Rockwell, uma pessoa com deficiência visual. Ela tinha baixa Olha. visão, e ela, com o marido, Cody Funsteel, eles já tinham um serviço de leitura para cegos, né? Tá. Então, eles desenvolveram essa técnica, né, a audiodescrição, em peças teatrais, usando para isso os equipamentos de tradução simultânea, né? Isso foi nos anos 80, em Washington, D.C., no começo dos anos 80. E a experiência foi tão bem sucedida que logo ela se espalhou, né, por países da Europa e principalmente lá no Reino Unido, que hoje ainda é o país líder em termos de produção audiodescrita. Né? E então, aí? começou nos anos 80. E aí, em 2003, eu estava fazendo minha bolsa sanduíche lá na Universidade de Birmingham. Então, quando eu fui visitar uma loja do Royal National Institute of the Blind, eu vi vídeos, né, VHS, com audiodescrição. Nossa, aquilo me chamou muito a minha atenção, porque como eu já trabalhava com os alunos cegos, falei, gente, mas o que é isso? Então, eu fiquei entusiasmada e já fui buscar mais materiais que me permitissem estudar o recurso, né? Já trouxe materiais comigo, já comecei a pesquisar e investigar. E aí eu já sei também que você já trouxe e você já usou esse material, foi num filme? O que Não, aí o primeiro começou? evento aqui no Brasil, o primeiro evento audiodescrito, não fui eu que fiz, foi o pessoal da Lavoro, né, as irmãs Lara e Graciela Pozobon, no festival Assim Vivemos, que foi em 2003, no Rio de Janeiro. Né? É um festival de filmes sobre a deficiência que começou, então, a utilizar os recursos de acessibilidade, a audiodescrição, libras e legendas. Nossa, né? Então, esse que foi o primeiro evento no Brasil com audiodescrição. Eu comecei efetivamente a trabalhar com o recurso um pouquinho mais tarde. Comecei a estudar nesse período, né? E comecei a trabalhar com recurso em 2005, 2006, já num projeto da Vivo. Olha só. E aí o que foi feito? Então, aí nesse primeiro ano, 2006, nós trabalhamos com uma peça que era uma peça que não era uma peça comercial, Santo e a Porca, de Ariano Suassuna. E essa peça era exibida para escolas, para a rede pública. E aí eu comecei a fazer um trabalho com funcionários da Vivo, preparando-os, dando um curso para que eles se tornassem audiodescritores. O projeto foi muito bem sucedido. E aí, em seguida, eu fiz a primeira ópera brasileira, também pela Vivo. Qual o nome? Foi Sansão e Dalila no Teatro Amazonas, o lindo Teatro Amazonas, que recebe esse Festival Internacional de Ópera, né? Então, nós fizemos lá, a Vivo, então, providenciou os equipamentos para instrumentalizar o teatro tecnicamente para que pudéssemos fazer a audiodescrição. E aí, cada um que assistia, recebia, ele recebe um... recebe. Hoje, a gente ainda usa esse equipamento de audiodescrição, que é o mesmo equipamento da tradução simultânea. O audiodescritor fica dentro de uma cabine acústica e, de dentro dessa cabine, ele transmite, então, a audiodescrição, que são informações que vão ser intercaladas entre as falas dos personagens, né? E transmite isso para as pessoas com deficiência visual, que recebem, então, um retransmissor, né? Um receptor e fones de ouvido.
Que bacana. Sem atrapalhar a plateia em geral, eles participam do mesmo evento. Tá. Né? Olha, então nós vamos chamar um intervalinho. Não saia daí, voltamos já já falando mais sobre o audiodescrição com a Lívia Mota. Bom, gente, então hoje nós estamos aqui no nosso Olhar Especial falando sobre audiodescrição. Nada mais, nada menos, um prazer aqui com a Lívia Mota, né? Lívia, a gente estava falando da peça, da ópera no Teatro Amazonas, né? Que foi feito, que foi lindo, né? Uhum. E tantas outras, né? Que você fez essa audiodescrição. Eu queria que você falasse mais sobre esse trabalho, né? Certo. Então, só retomando um pouquinho a questão do conceito, né? Eu falei que é um recurso de acessibilidade comunicacional, também um tipo de tradução, porque a gente vai traduzir as imagens em palavras. Nós vamos traduzir do meio visual para o verbal. Então, é chamada uma tradução intersemiótica, que traduz de um meio para o outro. E também é um recurso de tecnologia assistiva. Por quê? Porque traz independência e autonomia para o usuário do recurso, né? Se é de um recurso de tecnologia assistiva, então, quando você disse lá na escola a importância dele para os dislexos, até para as pessoas que têm... que não têm deficiência, para os alunos sem deficiência também é um recurso super importante. E mesmo para os outros que têm a deficiência... Isso, exatamente. Também pode ajudar muito. Sim, na escola, nós incentivamos que o professor utilize o recurso. Não é necessário ter um audiodescritor de plantão na escola, como seria o caso, por exemplo, do intérprete de Libras. Tá. Né? Então, o uso da audiodescrição na escola será feito pelo próprio professor, pelos colegas de classe da pessoa com deficiência, do aluno com deficiência visual, né? Então, tornar-se uma prática a descrição das imagens em sala de aula, porque isso será importantíssimo para o processo de aprendizagem. Eu sempre digo que nós aprendemos a ler textos, mas nós não aprendemos a ler imagens. E essa leitura imagética, ela vai ampliar muito esse conhecimento de mundo, conhecimento do próprio tema que está sendo explorado, porque a imagem, ela tem muitos significados, né? Então, explorá-los ali, olhando detalhadamente para o que essa imagem nos traz de informação, isso será essencial. É uma ferramenta de ensino-aprendizagem para a escola. Olha, e até, gente, eu já quero contar uma surpresa. A Lívia vai nos dar a audiodescrição deste programa de hoje, não é isso, Lívia? Isso, vamos fazer a audiodescrição desse programa. Vai ser bom porque a gente vai poder ver a diferença de um com audiodescrição e um sem. Como funciona. Isso. E hoje, você estava me dizendo também que já existe lei no Brasil, as TVs abertas já tem. Como funciona? Então, a audiodescrição foi implementada na TV aberta em 2011, né? E foi implementada com 2 horas semanais de programação audiodescrita, o que é muito pouco. Né? Na realidade, isso foi o resultado de uma grande batalha mesmo, né? Entre as pessoas com deficiência visual, audiodescritores e o Ministério das Comunicações. Mas, finalmente, ela foi implementada na TV aberta e com sinal digital. Então, eles esperaram que já entrasse a audiodescrição com o sinal digital, que a audiodescrição entra em um canal secundário de áudio. 2 anos mais tarde, em 2013, essa carga de 2 horas semanais ampliou-se para 4 horas e hoje, em 2015, foi para 6 horas. Então, hoje, nós temos 6 horas semanais de programação com audiodescrição. As emissoras têm cumprido, algumas
nem tanto, né? Mas, por exemplo, a gente na Rede Globo, a gente tem muitos filmes com audiodescrição, Temperatura Máxima, Tela Quente, Supercine, com audiodescrição. E a pessoa vai achar essa audiodescrição, esse produto audiovisual com audiodescrição, esse filme com audiodescrição, apertando a tecla do seu controle remoto de áudio, né? Então, ela vai achar essa audiodescrição num canal secundário de áudio. Ela está sendo transmitida por ali. Não é todo mundo que assiste, é só quem acessa, então, esse canal secundário de áudio pela tecla de áudio de seu controle remoto. Tá? E assim, o que mais que você faz? Então, hoje eu tenho trabalhado muito com a audiodescrição de espetáculos, todos os tipos de espetáculos. São peças de teatro, são musicais, são óperas, stand-ups, shows, e todos os tipos de espetáculos, eventos, né, como um seminário, um ciclo de palestras, comercial, que eu vi que comercial você fez, né? Também, isso mesmo. E também eventos sociais. Eu tenho feito muitos casamentos com audiodescrição, o que é sempre muito emocionante. Casamento? Você participar de um momento tão importante da vida do casal, né? Então, assim, o noivo cego, a noiva cega, ou os pais cegos, ou convidados cegos. Então, você fala durante, por exemplo, se for na igreja, você fala durante a cerimônia, você vai descrevendo? Todo mundo ouve? Não, eles também estão com aparelhos. E nesse caso, eu utilizo um aparelho móvel de audiodescrição que me permite deslocar pelo espaço, né? E aí as pessoas com deficiência visual ficam com os foninhos. No caso, o noivo, a noiva, os padrinhos com deficiência visual, a gente usa até o foninho intra-auricular para não aparecer na foto, né? E aí eles ficam ouvindo todas as informações. Informação sobre o quê? Sobre a igreja, ou o espaço, ou um buffet, ou um outro tipo de espaço onde o casamento é realizado. A decoração, os convidados, quem está lá, os padrinhos, a entrada dos padrinhos, os trajes, tudo isso é descrito, né? O noivo cego. Agora, no domingo, eu fiz um casamento em Águas da Prata, foi um local muito bonito, chamado Bosque da Cachoeira. Foi muito bonito o casamento do Daniel e da Bruna. Só o Daniel é uma pessoa com deficiência visual, a Bruna enxerga. E vários convidados com deficiência também. Então, é muito emocionante, né? Muito emocionante eles receberem toda essa informação, né? E, da mesma forma, nos espetáculos, a gente vem formando um novo tipo de plateia, né? A gente sempre divulga para o público com deficiência visual, por mailing, pelo blog, pelas redes sociais, né? A gente divulga os eventos com audiodescrição para que a gente tenha cada vez mais essa formação de plateia, uma nova plateia que se emociona, que tem acesso à informação por meio das palavras, né? Isso é muito importante. E a pessoa com deficiência visual que assiste a um espetáculo com audiodescrição, ela fica muito emocionada, sente-se respeitada, tem as mesmas oportunidades que uma pessoa que enxerga de acesso. Isso é muito importante, né? Então, ela quer mais. Aí ela passa a reivindicar mais oportunidades, mais acessibilidade. Isso é muito importante. Nossa. E esse número vem crescendo bastante, como vocês podem observar pelas fotos ali, né? No hall do teatro, ou mesmo na própria plateia do teatro.
de muitas pessoas com deficiência visual participando desses espetáculos. Uma das coisas que me comoveu, que eu assisti lá, quando você mostrou no Café Sensorial, foi até nascimento de bebê. Isso, já fiz alguns partos, viu, Maristela? Já fiz alguns partos. Nossa, imagina assim, para o pai, para a mãe. Muito, já fiz um parto com os pais, os dois, com deficiência visual. Nossa. Já fiz um parto que só o pai tinha deficiência visual. E já fiz um outro também, que era a prima da parturiente que tinha deficiência visual. Então, ela ficou fora da sala de parto, assistindo ao parto da prima com equipamento. Eu imagino, né, gente? Olha, imagino para você emoção. também. Para mim também, sem dúvida. Que é uma coisa, eu nem sabia que tinha isso. É muito emocionante, muito emocionante. E eu gosto sempre de contar o pai com deficiência visual, ele falou para mim, antes do parto, ele falou, olha, Lívia, eu não quero ver sangue. Eu falei, não, pode deixar. O sangue eu pulo. Né? Mas a gente vai dando todas essas informações. E isso, Maristela, é muito importante, porque aponta para as questões da humanização nos atendimentos médicos, nos procedimentos, não é verdade? Claro. Então, para uma pessoa que não enxerga, saber como é que onde ela está, quais são os equipamentos, né? Os procedimentos, as pessoas que estão em volta, tudo isso traz uma segurança, um conforto, né? Então, isso aponta para a humanização nos atendimentos de saúde, né? Quer seja para uma pessoa com deficiência visual, ou um idoso, ou uma outra pessoa com deficiência, não é? Que nem quando a gente está aqui. Você vai descrever quando você for fazer? Sim, sempre a gente faz uma contextualização. Hoje tem havido uma procura grande por cursos de audiodescrição. Então, o audiodescritor, ele precisa de um curso para ele aprender a fazer a audiodescrição, né? E uma coisa importante também, ela é uma nova profissão que encontra-se em processo de regulamentação. Ela já foi incluída, essa profissão nova já foi incluída no Código Brasileiro de Ocupações, né? No mesmo grupo dos intérpretes, dos tradutores. Então, hoje a pessoa, para se formar, para buscar essa especialização, primeiro ela faria o quê? Ela tem que fazer um curso. Hoje, a grande maioria dos cursos são no formato de extensão ou de cursos livres, né? Eu já participei, já foi oferecido o primeiro curso de especialização, o primeiro curso brasileiro de especialização, que foi oferecido pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com o patrocínio da Secretaria de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é ligada à Secretaria dos Direitos Humanos, né? Eles foram os patrocinadores desse curso. Foi oferecido, então, de 2004 a 2005. Foi um ano e meio de curso, né, de especialização, e mais universidades têm se interessado em oferecer agora o formato de especialização de pós-graduação. Porque o que a gente tem percebido é que um curso muito curto, ele não dá conta das especificidades da audiodescrição, né? Porque, como você pôde perceber, com o leque de aplicações, né? O leque de possibilidades de aplicação da audiodescrição é muito grande. Sim. Então, a gente tem insistido em cursos de mais longa duração. O meu site é o www.vercompalavras.com.br, e tem também lá, é possível encontrar vários artigos, matérias, vídeos, e eu tenho também o blog, né, que aí eu sempre divulgo os eventos com audiodescrição, né,
e falar que o recurso é muito importante e contribui fortemente para a inclusão social, inclusão cultural da pessoa com deficiência, e principalmente a pessoa com deficiência visual. Muito obrigada, viu? Eu quero agradecer a todos vocês que nos assistem, a rede de TVs comunitárias que passa o programa Olhar Especial, a todas as nossas pessoas com deficiência visual que passaram por aqui, muito nos ensinaram, né? E a todos que nos ensinam. Então, um grande beijo a todos vocês. Muito obrigada.